Muito bem, está no ar o Rumo, o futuro da mão de obra na região, aqui pela 102.9, a Rádio A Hora, lá no grupo ahora.net.br e em imagens no A Hora TV no YouTube. Hoje um programa diferente, saímos do estúdio e viemos para cá, para a escola do Senai, a Escola Técnica do Senai de Lajeado. Nós estamos no Laboratório da Indústria 4.0. Programa gravado na quinta-feira, mas para rodar agora na noite da segunda-feira com Jerry Hibner, diretor do Senai, e os secretários do Desenvolvimento Social de Lajeado, o Jairo Valandro, e de Educação, Adriana Vettorello. Que o assunto nesta semana, que é a Semana da Indústria, o assunto é o Trilhas da Inovação, que chega no 6º ano. Um programa voltado a mostrar o caminho da educação profissional para alunos do ensino fundamental da rede pública de Lajeado. Programa que já neste momento tem resultados, é possível medir o impacto dele na educação, na formação profissional. Muito bem, com este assunto, e a gente fica muito feliz, Jerry, de poder falar do Trilhas, porque eu me lembro quando ele começou a ser pensado, há 6 anos, quando ele começou a ser elaborado, e era o Marcelo, o coordenador pedagógico da época, e um profissional que agora está em Porto Alegre, na regional do estado, né? Bom, o Trilhas apresentando resultados, e agora começou justamente a 6ª edição. Como que é essa parceria que se mantém nesses 6 anos com a administração municipal, e o que o Trilhas já mostrou? Por que ele é importante, Jerry? Muito bem, Felipe, saudação aos ouvintes. De fato, são 5 anos já executados e entramos para a 6ª edição. Isso já automaticamente já comprova que tem dado resultados positivos. Foram 69 alunos que iniciaram a primeira turma. Final de 2025 nós ultrapassamos os 570 alunos formados. Esse ano entraram então mais 5 turmas aí que vão para mais de 100 alunos. E o principal, né, Felipe, Jairo, Adriana, é quando você fala Trilhas da Inovação. Quando o projeto veio, foi construído, que veio a demanda lá do poder público do município de Lajeado, junto com o Promove, que o município é um dos protagonistas no sistema, se pensou em colocar o aluno do 9º ano em, digamos assim, em contato com as áreas de tecnologia. Se queria que ele se descobrisse como profissional. Por isso, a vocação, o que é vocação? É um chamamento, é uma tendência que cada um de nós temos para alguma área. E como que o aluno, no 9º ano, ou antes disso, ele consegue se descobrir profissionalmente se ele não está num ambiente que provoque ele a experimentar áreas do mundo do trabalho. E esse é o grande sucesso do programa Trilhas. Ele se experimenta em várias áreas e já no 2º ano, após a formação do Trilhas, já consegue seu primeiro emprego. Que maravilha. Bom, Jairo, o Trilhas já tem vida própria. Ele já se estabelece para além de um plano de governo. Como fazer para ele ser perene? Porque o desenvolvimento, tu que responde pela parte do desenvolvimento social, também tem olhado muito próximo a este modelo produtivo da região, da necessidade da formação da mão de obra. Então, tua impressão inicial com relação a essa 6ª edição do Trilhas da Inovação? Bom, tudo bom, Felipe? Obrigado pela oportunidade. Eu acho que é importante quando a gente vem falar um pouco do que este programa representa para o desenvolvimento econômico da região. Tá? Ele tem algumas características muito interessantes. Primeiro, eu conheci ele o ano passado. Tá? E eu digo que na formatura eu me emocionei, ele me encantou. Porque a gente vê aquela gurizada toda, porque são crianças, né, estão iniciando a vida, mas se vê que eles fizeram algo que deu valor para eles, que eles entenderam alguma coisa. E a gente vê em todo esse processo, que não é só nosso, é também do Rio Grande do Sul inteiro, e de certa forma está começando a ser no Brasil também bem característico, que é a falta de mão de obra, né? Eu acho que passa por muitos processos essa situação em que chegou hoje a indústria. Mas a gente, todos nós, né, tu citaste o Promove, todos nós, como cada setor, o público, o privado,
o ensino, né? Eles têm que fazer sua parte nesse ponto porque eles têm essa responsabilidade aí dentro. Então, o sucesso está aí. Como fazer ele ficar perene? Bom, eu acho que é só continuar o sucesso. É resultado. Tá? A perenidade vem de resultado, de bons resultados. Se a gente não estiver alcançando o objetivo que ele tem, ele não vai se tornar perene. E eu acho que o exemplo está claro. Né? É um exemplo que, 6º ano, que vá para 60, sabe? É um programa que veio para ficar, um programa diferenciado. Eu, numa troca de ideias com o secretário de Inovação de Gramado, agora no Gramado Summit, comecei a conversar, explicar para ele o programa que a gente tinha do Trilhas da Inovação, e aí dizer ele assim, eu quero. E aí até como contatei o DR aqui, para o pessoal lá de Gramado da Serra, lá entrar em contato com o secretário, e disse, eu quero botar em prática, porque eu acho que isso é inovação. É fazer algo diferente. É mostrar para essas crianças... Vai além de tecnologia. Vai além de tecnologia, muito além. Eu acho que quando a gente fala em inovação, a gente tem essa primeira impressão de dizer é tecnologia. É a internet das coisas, é ciência de dados. Não é botar boas ideias em prática. Isso. É fazer aquilo que tu fazia de uma forma mais eficiente, diferente de antes, para dar um resultado melhor, já é inovação. Exatamente. A gente já coloca isso como inovação. E ao mesmo tempo, eu acho que o grande objetivo aqui também, para essa criançada, é eles entenderem, talvez se começarem a ter uma base de preparação para o mercado de trabalho, para buscar o empreendedorismo lá na frente, se descobrir, entender, porque eu estava mesmo dizendo para a Adriana, né? Hoje a indústria é isso aqui, que a gente tem aqui ao redor. Não é mais um torno mecânico, não é mais uma esteira, onde tem um monte de gente do lado ali, separando ou martelando alguma coisa ou colando algo. Não, a indústria também é isso, é tecnologia pura. E para isso a gente precisa de pessoas que tenham capacidade. E tem um mercado de trabalho enorme aí dentro. Então, eu acho que a criançada, eles estão abrindo os seus conhecimentos. Eles têm que experimentar para poder decidir lá na frente. E eu acho que esse programa dá isso. Maravilha. Essa oportunidade. Professora Adriana Vettorello, que satisfação ter a senhora aqui. Nós conversávamos muito, estávamos comentando antes no PENSE, do Programa de Ensino e Educação, mas agora nós estamos justamente agregando funções com o Rumo, que é o futuro do trabalho, o futuro das carreiras. E para todos os jovens, é uma coisa particular, todos têm um grande desafio, que é se encontrar, descobrir os seus talentos, as suas aptidões. Neste momento, onde que a educação e o Trilhas, porque a educação formal, da necessidade do conhecimento básico com relação à interpretação de texto, produção, escolarização. Exatamente, diria, né? escolarização como um todo. Onde que esta formação padrão se encontra com o Trilhas? Bom, Felipe, obrigada pela oportunidade, né? Sempre bom conversar contigo, Jairo, né, Géry, pela oportunidade também. Pensar o Trilhas, né? O Trilhas, quando a gente fala desse estudante do 9º ano, ele é um estudante. Vamos pensar primeiro na escola. A escola, eu sempre digo que ela tem que pensar o seu tempo, o seu espaço. Quando a criança chega muito pequena para nós, a gente já vai trilhando com ela todas as etapas de ensino e vendo todas essas questões de vivência. Mas quando chega na etapa de ensino do 9º ano, é basicamente a transição que ele vai fazer. Esse jovem estudante, ele vai ingressar ou para o ensino médio, ele já vai começar a pensar no futuro profissional dele. Então, qual é o papel da escola neste momento, né, de transição que ele vai fazer? Porque ele começa a pensar no seu futuro, ele começa a pensar no mercado de trabalho, ele começa a pensar no ensino médio. Ele sai desse vínculo que ele criou por 9 anos, num ambiente que até então para ele era seguro, era tranquilo, de pessoas com quem ele vinculou, para um outro mundo. Então é aí que entra o papel da escola, de criar espaço, oportunidade. Porque a gente tem muito descrito nos nossos documentos, quando a gente fala de projeto político-pedagógico, a gente diz lá que a gente quer um estudante investigador, pesquisador, crítico, né, que ele saiba ter a resolução de problemas, a questão da tecnologia. Então, como a gente prepara esse jovem para isso? Então, o Trilhas, ele vem ao encontro deste momento para a gente conversar com esse jovem estudante que já tem esta preocupação. Em contrapartida, a gente não esquece a questão do socioemocional, de trabalhar com eles também, porque a gente vê que as empresas cada vez mais exigem essa questão do socioemocional, porque a gente vai precisar de pessoas que sabem trabalhar em equipe,
né, de pessoas que estejam bem emocionalmente. Então, o Trilhas ele vem trazer algo de associação para nós de teoria e prática, de vivências. A escola, a gente vem trabalhando muito, já começa na educação infantil, quando a gente fala da BNCC, que modificou a forma, né, das metodologias, que é o campus de experiência. Então, o jovem lá no ensino fundamental, em especial no 9º ano, ele precisa aliar a teoria à prática. Então, nada como ter vivência sobre isso. E quando eu venho para o Trilhas, como bem disse o Jair, ele começa a pensar. Ele vai fazer módulos, ele vai conversar, ele vai trocar ideia, ele vai investigar, ele vai resolver um problema, ele vai pesquisar, ele vai ler, ele vai fazer a comunicação. Então, não é para além do que ele vai ter de 4 módulos, que vai lhe dar uma base mais à frente, de estar mais qualificado para pensar e tomar decisões melhores, fazer boas escolhas, ele não deixa de estar aprendendo todo o outro processo de escolarização, que nem tu falaste. A interpretação de um texto, no momento que ele senta e faz uma leitura, no momento que ele vai ali e faz uma pesquisa, no momento que ele senta com outro colega fazer uma troca, pensar em alguma coisa, ele não está deixando de fazer o processo que acontece lá na escola, que é o ensinar, a gente diz, conhecimento científico, né? E o Trilhas, ele veio somando, a gente vê que a cada ano, e este ano a gente chamava o Jairo, né? Quando é que a gente inicia? Porque ele é um sucesso. As escolas aguardam, os estudantes já pedem, as famílias pedem. Está consolidado. Está consolidado. Então, acho que é sucesso e é só a gente continuar. Este é o Rumo, o futuro da mão de obra na região. Chega num oferecimento da Cascalheira Stone Garden, do Colégio Evangélico Alberto Torres, Sicredi, Integração RS, MG, Univates, Rodos Implementos Rodoviários, Dale Carnegie, Tomás e Logística. Programa Rumo, especial aqui do Senai Lajeado, direto do laboratório de Indústria 4.0. Eu me lembro quando chegou esses equipamentos aqui, Jerry. Eu estava aqui, eu vi, nós conversamos, tá chegando um laboratório que vai alterar, porque ele une tecnologia com o modelo produtivo, pensado para resolver problemas das indústrias locais. Quando que os alunos do Trilhas vão chegar aqui? Sim, tu estava, eu me lembro, tu é um entusiasta da educação e está sempre acompanhando. E hoje nós temos 4 cursos, né, Adriana e Jairo, preparação para o mundo do trabalho, letramento digital, robótica e fundamentos da indústria 4.0. E esse laboratório, esse espaço aqui, ele é um laboratório extremamente tecnológico, onde todas as, digamos assim, as tecnologias habilitadoras da indústria 4.0 estão aqui, nessa bancada aqui que estamos ao lado. E os alunos, quando chegarem nesse módulo de fundamentos da indústria 4.0, eles vêm para cá. Eles vão poder ter pequenos ensaios para entender o que é a indústria 4.0, porque esses equipamentos vieram para cá quando o Senai de Lajeado conseguiu trazer e validar os cursos técnicos em automação, eletrotécnica, eletromecânica, eletroeletrônica, e tem muitos alunos que fizeram Trilhas lá nas edições passadas, que eles seguiram, fizeram a formação técnica e hoje estão muito bem, mas muito bem mesmo profissionalmente. E isso mostra que esse despertar nas aulas práticas realmente ele faz muito sentido para que o aluno escreva o seu roteiro da vida, para que ele trace uma rota que, se ele não tivesse aqui nessa iniciativa do poder público, talvez esse despertar não iria existir, ou iria existir não com a potência que pode ter quando se descobre. Essa questão, justamente, eu acho fundamental a gente falar, porque o despertar, para despertar, precisa ser provocado. Exatamente. É uma grande questão. Exatamente. Então, desde o momento que eu me lembro lá em 2021, se não me falha a memória, quando estava sendo organizado o modelo do projeto do Trilhas, essa era a fala. Como nós vamos provocar? Não é daqui a pouco fazer um curso e sair daqui todos os 60 alunos da primeira edição, sair todos já com conhecimento para entrar no mercado de trabalho e ocupar espaços na indústria. Muitos não vão fazer isso, mas o experimentar vai fazer com que outras portas do conhecimento, outros talentos que esse aluno justamente possa se descobrir. É por aí, professora? Com certeza, a gente falava, né, há pouco ali fora. É assim, o projeto ele vem para esse despertar. Provocar é o papel hoje da escola. A gente precisa provocar. Todo o nosso ambiente ele precisa ser provocador, né? Porque senão a gente fica estagnado. Nós falávamos numa reunião esta semana,
terminou o papel do professor à frente, com uma aula expositiva e o aluno ouvindo e respondendo alguma coisa. Nós temos que trabalhar o nosso currículo pensando sempre no aluno parte do processo. Isso é algo que para nós, assim, está muito claro no nosso currículo escolar. Ele precisa fazer parte disso tudo, ele é o protagonista disso tudo, e quando eu coloco ele como parte do processo, quando ele entende que ele pertence a esse sistema, ele busca também essa autonomia. Então, a escola precisa provocar e criar ambientes. A gente vem desenvolvendo diferentes projetos nesse sentido. A gente teve aí o Elo, que tu também já acompanhou no programa Pense, onde a gente trabalha com as lideranças, com os grêmios estudantis, os nonos anos com trilhas. A gente tem a questão do JCI Oratória. Qual é o papel da educação no provocar? É justamente buscar parcerias nesses programas que provoquem esse estudante a pensar sobre esse universo, mas em contrapartida a gente batalha muito nessa tecla também, né? De dizer, o mundo está te esperando ali fora, mas a escola não pode parar também. Isso é algo que eu defendo enquanto secretária, eu sempre digo com a minha equipe, digo para os meus diretores, quando a gente incentiva qualquer situação do estudante, ele precisa pensar que ele tem que concluir as suas etapas. Tudo é muito bacana, é importante, ganhar o seu primeiro dinheiro é importante, mas para a gente se qualificar cada vez mais, tu precisa encerrar também as tuas etapas de ensino. Então, concluir um ensino fundamental bem, né, bem feito, com todo esse universo, dando para ele, né, olha as oportunidades que a gente pensa no... Se eu olhar o meu nono ano, eu sempre brinco, né? A gente estava atrás de uma classe, respondendo os professores, a gente não tinha esse universo. Hoje o ensino médio já é diferente também, né? A gente vê toda uma nova proposta. E é preciso mais ainda. Porque a gente tem desafios contemporâneos, né, Felipe? Muitas exigências. Então eles têm que estar bem preparados para fazer, como eu disse antes no começo, boas escolhas, tomar decisões ali na frente, e se talvez eu não continue em alguma coisa, mas eu despertei para algo que eu vi aqui e que eu me identifico com outra coisa, então potencializa o meu conhecimento, bagagem, né? Justamente. Este é o Rumo, nós vamos para o primeiro intervalo, nós já retornamos, no segundo bloco vamos continuar o bate-papo aqui com a secretária de Educação, Adriana Vettorello, com o secretário de Desenvolvimento Social, Jairo Valandro, e com o GR. Logo depois também nós vamos visitar mais espaços e falar também com os alunos. Nós já voltamos. Voltamos rumo o futuro da mão de obra na região pela 102.9, também lá no YouTube, a Hora TV do nosso programa em imagens. Vai lá, curta, compartilhe, aperta o sininho, dê dicas para nós também, quais assuntos que gostaria que a gente trabalhasse neste que é o programa de debate semanal sobre carreira, oportunidade, trabalho, tudo pensado para o desenvolvimento, para ajudar no desenvolvimento do Vale do Taquari. E o Rumo conta com o patrocínio da Cascalheira Stone Garden. Areia para cada etapa da sua obra você encontra no Cascalheira Stone Garden, na BR-386, em Estrela. Educação de excelência que promove conhecimento, cultura e inovação. SEAT, Unidades Lajeado e Região Alta. Sicredi Integração RSMG, 120 anos. O seu desenvolvimento impulsiona a nossa história. Você pode conquistar o diploma de graduação estudando perto de casa. Conheça as opções de cursos e inscreva-se na Univates. Rodos do Vale para o Brasil, Rodos Implementos Rodoviários é a solução para reboques, semi-reboques e carrocerias. Há 2 décadas formando líderes e gestores, contribuindo com o mercado regional e entregando resultados. É o Dale Carnegie. Tomasi Logística, acesse o nosso Instagram, @Tomasi Logística, e fique por dentro das nossas
oportunidades. E o Rumo saiu do estúdio e veio para cá, para o Senai Lajeado, porque na semana começou o Trilhas de Inovação, 6ª edição, 6º ano deste programa pensado para apresentar aos alunos do ensino fundamental da rede pública de Lajeado as possibilidades que se tem no ramo da inovação, da tecnologia, da indústria. E para conversar conosco no segundo bloco, continuam aqui Jerry Hibner, que é o diretor operacional do Senai Vale do Taquari, o secretário de Desenvolvimento Social de Lajeado, Jairo Valandro, e a secretária de Educação do município, Adriana Vettorello. O Jairo, no fim do primeiro bloco, me fez uma provocação. Como trabalhar desenvolvimento econômico a partir do olhar da indústria, a partir do olhar pensado para justamente formar trabalhadores? Jairo, como que a gente pode pensar desenvolvimento econômico, educação e olhar para o jovem, esse que está entrando no ensino médio? Bom, eu acho que o que foi falado anteriormente, que é o grande objetivo de tudo isso, é despertar a criança, né? Porque como tu vai saber se tu gosta de alguma coisa se tu não experimenta? Então, eu acho que o programa Trilhas ele tem esse objetivo que eu acho que é o primeiro dele, é de abrir os olhos, colocar experiências à frente. Mas a gente vem de um mundo hoje que, no mundo as empresas hoje elas vêm procurando cada vez mais suprir a sua necessidade de mão de obra, ao mesmo tempo a indústria, principalmente a indústria, ela vem se modernizando cada vez mais, né? Espaço 4.0, então a gente chama a indústria 4.0, a indústria onde a robótica entra, que atrás tem um bracinho de robô ali, tá? Então, mas a gente sabe, a indústria sabe que ela não vai conseguir fazer isso sem pessoas. Tá? Então as pessoas estão começando a ficar o centro de tudo. Né? Então acho que quando tu leva experiências, tu leva possibilidade de aprendizado, tu leva aquela carga de poder fazer escolhas, comparar para fazer escolhas, eu acho que ali tu está preparando alguém para chegar ali na frente e entrar no mercado de trabalho. Ou mesmo para empreender. Eu gosto de usar muito a expressão também, o intraempreendedorismo. Se fala muito no passado de vamos fazer isso para empreender, vamos fazer aquele curso para preparar o jovem para empreender no mercado. Vamos preparar o jovem para intraempreender também. Porque há uma carreira, há uma possibilidade de crescimento dentro do trabalho, dentro de uma empresa. E ao mesmo tempo a pessoa pode, ali na frente, depois que tiver bastante experiência, ter a sua empresa e prestar serviço para uma indústria. Sobre isso, eu diversas vezes que eu visito as turmas aqui no Senai, também lá na escola que nós temos, que foi do SESI, fugiu, eu ia falar Sebrae, a escola do SESI, e eu tenho falando com os alunos, muitos deles, isso é muito curioso, professora, porque o aluno que tem a experiência de algo que vai além do processo, do sistema educacional padrão, acaba tendo uma resposta quando se fala o que tu pensa do futuro, que ela tem mais base daquele que só frequentou a escola. O que esses alunos me falam? Não, eu estava conversando com alguns da área da eletrotécnica, numa das visitas que eu fiz aqui. O que os alunos? Não, eu quero aprender bem, trabalhar numa empresa, aprender bem a fazer isso, para depois abrir a minha empresa. Sim. Isso é uma possibilidade, isso é desenvolvimento, mas ao mesmo tempo ele trabalhando dentro daquela empresa, daquela indústria, já que a gente está no Senai, né? Daquela indústria, ele também vai fazer com que aquela indústria se desenvolva, ela também vai trazer melhoras para aquela empresa. Eu acho que a gente, talvez no passado a gente tenha errado, a gente tenha trazido muito pela questão tecnologia, e a gente acabou esquecendo de olhar muito para as pessoas. Mas isso está retornando, está ficando em voga novamente. Olhar as pessoas e nada mais que se a gente for olhar lá para o passado, no nosso tempo, a gente começava a trabalhar cedo, né? A gente tinha o Senai como referência para te preparar para o mercado em algumas funções, tinha o Senac também que fazia cursos, tinha várias escolas de informática, porque era novidade.
né? Lá em curso de no final digitação. 80. Digitação. Pior ainda, mais lá atrás, a datilografia. Eu fiz datilografia. Esses dias a minha mãe me mostrou meu certificado de que eu tinha concluído o curso de datilografia. O cara que fala datilografia tá denunciando a idade, né? Mas enfim, eram situações que eram importantes, né, para o mercado de trabalho futuro. E eu me lembro que esse curso de datilografia eu fiz aqui no Érico Veríssimo, tá? Que era à tarde, era oferecido dentro das escolas. Tá? Então, lá atrás a gente tinha muito isso e depois parece que de um certo tempo a gente se afastou um pouco, essa ideia de desenvolvimento econômico se afastou um pouco da escola, se levou um pouco para fora, mas eu acho que está na hora da gente levar de volta o ensino técnico, né? Falando sobre isso, eu me lembro que eu tive aulas de técnicas domésticas. O Érico Veríssimo era polivalente. Era as escolas polivalentes que se criou, que tinha as oficinas, então técnica doméstica, industrial, técnicas comerciais, agrícolas, a parte de ciências, tinha laboratório, tinha tudo montado. Eu estudei um ano, me lembro, no Érico, e eu passei. Me lembro até hoje da professora Dolores nas técnicas industriais, nós fazíamos aqueles vasos de vidro, a gente usava os fornos, a parte de técnicas comerciais. Tu tinha uma loja montada, tu tinha um ambiente montado onde tu aprendia tudo. E verdade, depois isso foi se afastando, vai acabando. São conquistas. E eu digo mais, o desenvolvimento, a gente não pode mais desassociar nada, né? A gente vive num mundo moderno, as coisas foram se modernizando. A gente falou aqui de datilografia, era uma máquina muito comum. Hoje a gente está com os melhores computadores, então o mundo ele evoluiu. E aí quando a gente coloca a escola nesse contexto, a gente sempre diz que a escola precisa evoluir junto. Né? A gente vem numa caminhada ainda muito recente da escola neste universo, né? De olhar para isso, assim, a gente tem um mundo te exigindo muito, cada vez pessoas mais qualificadas, tem mão de obra, necessidade de mão de obra, mas a gente está necessitando de mão de obra qualificada. Exatamente. Às vezes você tem uma mão de obra, mas não qualificada. Então, preparar esse jovem, criar essa oportunidade aqui no Senai, né? Começa no Trilhas, eu desperto depois para um curso técnico, eu vou me descobrindo. Então, isso não é dizer para as pessoas, não, só vá trabalhar. Não, é te preparar para esse universo, porque o mundo ele precisa de pessoas trabalhando. Senão nós não geramos a economia também. E o curioso nisso, professora Adriana, é o fato de que o curso técnico, muitos entram no curso técnico pensando em continuar a sua formação. Eu vou fazer primeiro um curso técnico, eu vou me qualificar, eu vou entrar no mercado, eu vou ter dinheiro e eu vou ir para o ensino superior. Tem uma continuidade e esta visão de que não é possível hoje, no mundo moderno, da necessidade que nós temos de aprender a todo tempo, pensar como se pensava há 20, 30 anos atrás, que eu vou pegar um trabalho, vou fazer um curso superior e deu, e está resolvido. Hoje a exigência é outra, Jerry. A exigência é outra, inclusive o conhecimento hoje ele tem validade, tem prazos de validade. Na minha época, me formei, se falava em 5 anos, hoje não chega a 1 ano. E, de novo, falando do exemplo da datilografia, na época era o diferencial. O que era o diferencial? Era ter curso de datilografia. E hoje, qual é o ter o inglês? Né? E hoje, qual é o diferencial hoje? Hoje é o conhecimento técnico muito aguçado, mas os fatores comportamentais numa linha muito alta também. Porque aí você não tem mais o aluno formado, você tem o aluno preparado. E é esse aluno preparado que o Trilhas começa muito bem a fazer isso, é o que vai realmente ter relevância para ele enquanto indivíduo e para a sociedade, com as atribuições que ele vai poder desenvolver através de uma formação. E realmente, tu falaste, né, Felipe, hoje a qualificação ela não se resume em tecnologia. O Jairo falou aqui, que está com a pasta da inovação também. Se resume num portfólio de capacidades e habilidades que vão sim fazer você progredir. E isso a gente fica muito feliz aqui estava pensando enquanto vocês falavam, porque a palavra consolidado, projeto consolidado, a palavra é sucesso. Vocês vão ver depois, no próximo bloco, que o Felipe falou, os alunos que fizeram o curso do Trilhas há anos atrás, onde eles já estão. E estariam nessas posições e continuariam estudando se não tivesse a oportunidade que o poder público deu para eles? É a pergunta. Eu só para salientar ainda mais, o diferencial era a datilografia, o diferencial era
um curso de informática, o diferencial é inglês, não, o diferencial hoje é o conhecimento. E o conhecimento técnico só vem com o conhecimento básico. Conhecer, tu precisa... Isso a escola é fundamental. Então, proporcionar algo a mais, muito bom, mas... E ainda o conhecimento associado, como eu disse no início da minha fala, ao socioemocional, porque hoje a gente tem que ver muita postura. Né? A gente falava muito ali nos bastidores, não é só ter o conhecimento, não é eu ter um diploma, ter o técnico, e eu não conseguir também trabalhar em equipe, por exemplo, fazer um trabalho em conjunto. Né? Então isso vem muito, eu acho que o programa traz isso também, quando a gente começa a falar num dos módulos, né, que é o mundo do trabalho, eu olhar, e a escola vem trabalhando muito essa questão do socioemocional, porque a gente precisa, como eu digo, o adulto ali na frente ele tem que estar preparado, mas emocionalmente também preparado. A gente vem de um mundo moderno que nos exige muito. Falávamos há pouco na vinda para cá, está todo mundo correndo, e onde fica o nosso emocional para a gente poder também desenvolver bem aquilo ao qual a gente fala. E aqui a gente fala o tempo inteiro, das nossas falas fica clara a questão das habilidades e competências, né? Então é isso que a gente tem que fazer, essas provocações, e esse é o papel, eu diria hoje, até de enquanto poder público, né, pensar em educação, eu sempre digo como política pública mesmo, né, de instaurar um programa que ele fique, que ele permaneça, que ele não seja de governo, mas que ele dê condições para quem vier à frente de dar continuidade. Como a gente fala do pacto, Perfeito. que trabalha a questão do socioemocional, ele tem que ter continuidade, a gente vê resultados. A gente vê resultados diariamente, né, nas nossas escolas em especial. Falou em provocação, posso fazer uma provocação para os pais e mães dos alunos do Trilhas? Posso fazer? Então vocês vão estar nos ouvindo, tem que pedir para os alunos ouvirem também. Familiares dos alunos que estão no projeto Trilhas 2026. Estamos com 4 bolsas gratuitas para curso técnico em eletromecânica aqui no Senai de Lajeado. Se você está fazendo ensino médio ou já concluiu o ensino médio, venha saber mais informações, que você pode ter um curso 100% gratuito, um curso técnico de 2 anos. E eu gostaria muito de ver um pai ou uma mãe ou um irmão de um aluno do Trilhas estudando aqui e o seu filho fazendo a formação do 9º ano com a gente. Perfeito. Bom, essa situação justamente que o GR, o secretário Jairo e a secretária Adriana falam com relação que vai muito ao encontro do comportamento. Nós ouvimos do setor empresarial, né, que muitas das empresas, pela falta de pessoas, diz o seguinte: bom, não precisa ter experiência, chega aqui que a gente treina, ensina e vai... Bom, no entanto, a resposta, mesmo nesse esforço que é feito por parte do setor produtivo, faz com que esse profissional muitas vezes chegue, faça o treinamento 2 meses, 3 meses e no quarto sai. E daí tem uma grande questão, que é a perda do tempo, do recurso, do investimento e da expectativa que se cria daqui a pouco para alguém que vai vir para somar a equipe e não continua. E aí nós vamos para a questão que é retenção de talentos. Jairo. Bom, é a perguntinha de 1 milhão, eu acho, mesmo? É básica. É mesmo? Se eu souber montar fazer uma essa resposta, eu ganho esse 1 milhão? Ganha Falta sim, com simples. certeza. É o que todo mundo se pergunta, tá? A indústria, a empresa disse que treina porque ela não encontra mais o profissional, né, com capacidade, com técnica, que conheça a função. Que era aquilo que eu dizia, lá atrás a gente tinha muito um olhar, depois de um certo tempo se perdeu uma questão do técnico. Custa também bem mais. Também tem isso. Bem mais. Bom, pessoas do centro de tudo. Né? Então, a questão da remuneração, se a gente entrar, é outro caminho que dá para percorrer por um longo tempo, mas o custo de vida se torna cada vez mais alto. As pessoas precisam viver comodamente e todo ser humano, na sua essência, busca mais. Ele quer mais, sempre mais. Eu acho que é muito importante a gente ter ambições, mas enfim. Então, aquela pessoa que a indústria está pegando porque ela não tem, ela está lá com 40 vagas, aparece 4 pessoas, ela disse, bom, está capacitado, está dentro do que eu preciso, ou seja, o capacitado hoje, a régua desceu bastante, né? Porque ela não tem mais o poder de escolha. Né? Então ela vê lá, se dentro do perfil que ela quer, da pessoa para trabalhar naquele ambiente, a pessoa está qualificada, porque nunca se investiu tanto
nos setores de RH como nessa questão do socioemocional também, tá? De olhar para aquela pessoa se ela tem uma capacidade emocional para entrar naquele mundo diferente vamos lá, né, de cobranças, né, de objetivos, de metas que precisam ser cumpridas. Nós temos aí a NR1 que veio, que está escabelando as empresas, né, mas ela também não é um bicho de 7 cabeças, tá? Só que muitas empresas já fizeram isso anteriormente, então elas têm um trabalho todo buscando o diagnóstico dos riscos ali, psicossociais, né? A última questão ali que está dentro, com certeza vai ser a questão da capacidade técnica. Eu treino. Claro, isso tem um custo. Tem um custo para a empresa, tá? Mas aí eu acho que a ideia de reter lá dentro, talvez se antecipar isso, que talvez por quê? Talvez aquela pessoa não se adequou àquele trabalho. Então, voltando. Mas às vezes não tem nem tempo para ter análise se adapta ou não. Não tem, porque a empresa não vai mais fazer ele não vai saber se o cara tem a técnica para trabalhar na metal mecânica ou para trabalhar no calçadista, ou, sabe? As pessoas têm as suas predisposições. Aí eu acho que eu volto a dizer o que o Trilhas, a função básica do Trilhas aqui. Abrir essa visão desse jovem para que ele lá na frente ele saiba onde procurar. Exatamente. Saiba onde buscar. Mas como a gente disse antes, né? É desenvolver as pessoas. E também muito subjetivo. Este é o Rumo, o futuro da mão de obra. Eu quero agradecer muito o Jerry Hibner pela participação aqui. E o Jerry sempre mantendo as portas da escola abertas para o Rumo, para o Grupo A Hora. Muito obrigado. Nós que agradecemos, sempre à disposição, né, do Grupo A Hora e de todos que nos ouvem. O Senai é da comunidade, é da sociedade, é uma instituição da indústria para as pessoas. Então venham nos visitar, venham conhecer e saber tudo que a gente tem para oferecer. Secretário Jairo Valandro, muito obrigado. Disposição sempre, né, Felipe? Eu acho que eu gosto de conversar, então... Nós gostamos. Acabamos sempre se esticando um pouco mais, mas enfim. Eu acho que o público tem esse dever, né, de olhar, ele tem esse dever de fazer políticas de Estado, né, de fazer políticas que fiquem permanentes, programas que possam realmente resolver. Claro, né, se pudesse ter 1000 alunos aqui seria maravilhoso, mas a gente sabe isso não é possível, então, mas fazer alguma coisa, fazer algo, olhar para o jovem é o nosso futuro ali na frente, tá? Talvez a gente tenha saindo daqui um grande empreendedor de amanhã, talvez a gente tenha saindo daqui um grande administrador de amanhã, né? Mas a gente precisa trazer conhecimento, desenvolvimento para essa criança. Bom, isso. Passa pela educação, Exatamente. não tem jeito. Secretária Adriana Vettorello, satisfação, muito obrigado. Eu que agradeço estar ao lado, né, de duas pessoas tão inteligentes em situações assim bem diferentes. A gente sempre fica, né, na questão da educação voltada para um outro universo, mas como eu disse no primeiro momento que eu me manifestei, a escola vem se repensando. E isso é muito grandioso, né? A gente vem falando muito que a educação ela se repaginou e ela não poderia deixar de fazê-lo. Porque a gente vive num universo, num mundo que exige que a educação se repense. Não dá mais para olhar a sala de aula como ela sempre foi, não dá mais para olhar uma sala de aula com uma classe atrás da outra, como eu disse antes, um professor lá na frente fazendo uma exposição. Nós temos que fazer movimento. E quando a gente fala que escola é movimento, é vida, eu falava hoje pela manhã nos 40 anos da Escola Nova Viena. Quando a gente para o mês de janeiro as escolas, me parece que a gente para o movimento. Então, se escola é vida, se escola é movimento, este espaço tem que ter oportunidades para esses estudantes se enxergar no meio que eles vivem, né? Dentro do espaço da escola, na casa deles, na comunidade, para que eles possam fazer boas escolhas, para que eles possam se sentir pertencente a esse universo e não entrar num comodismo. Eu queria só fechar minha fala assim, porque uma professora hoje pela manhã falou do sonho, você falou agora, Jário, da ambição. Me parece que o jovem está pouco ambicioso, ele está num conforto, por vezes, da sua família também. Né? Eu estou morando com os meus pais, talvez eu não tenha muito com o que me preocupar e talvez eu não preciso de muito. Então, às vezes, falta um pouco dessa ambição, falta um pouco de querer mais, e aí que entra talvez o nosso papel, que entram trilhas para mostrar que é possível, que eu me encontre em alguma situação. Essas parcerias que a gente tem entre nós, secretarias, né, de mostrar essas possibilidades, né, de todos os projetos que a educação desenvolve, de dar essas oportunidades. Eu sempre digo, nós temos que fazer o nosso papel.
é dar oportunidade, é criar o espaço. As escolhas, cada um vai acabar fazendo, mas a gente não pode deixar de fazer a parte da gente, porque na nossa mão, eu sempre digo, passam vidas. E digo mais ainda, a educação pega, eu sempre gosto de dizer isso, 4 meses de idade, e nós largamos com 13 e 14, para depois ir para o ensino médio. Isso é uma vida nas nossas mãos. Exatamente. Então, a responsabilidade que nos cabe enquanto escola. Então, que a gente possa ter o Trilhas aí por muito tempo, né, conosco, por anos, enfim. 60. E que isso aí, e que venham outros projetos, a gente vem aí discutindo muitas coisas boas, né, Jairo, Géry, então, e lá na frente, quem sabe a gente traga algumas outras novidades, né, Felipe? Tu gosta de novidade. Sem dúvida. Secretário Jairo Valandro, secretária Adriana Vettorello, Gerry Hibner, muito obrigado. Este é o Rumo, nós vamos para o intervalo comercial e voltamos com o nosso bloco de encerramento para falar com quem? Com os alunos. Já voltamos. Muito bem, este é o Rumo, o futuro da mão de obra na região. Voltamos para o nosso terceiro bloco, direto aqui do Senai Lajeado, do Laboratório de Indústria 4.0. E chegamos firmes e fortes no oferecimento da Cascalheira Stone Garden, do Colégio Evangélico Alberto Torres, Sicredi Integração RS, MG, Univates, Rodos Implementos Rodoviários, Dale Carnegie, Tomasi Logística. Nosso programa especial gravado aqui na Escola do Senai. Tudo pelo início, tudo porque o início justamente do Trilhas da Inovação, 6ª edição. E a Silene Paraboa, que está aqui ao meu lado, ela é coordenadora pedagógica do Senai e atua diretamente com os alunos. Também está aqui ao meu lado o Rafael André Dickel, que foi aluno do Trilhas há algum tempo e agora continua a formação dele, que vai dar o testemunho justamente do como é que foi iniciar com o Trilhas e por que ele continuou na formação técnica. E a Graziele Felicete. Ó, a pronúncia é importante. Bom, vamos começar com o Rafael. Rafael, tu fez o Trilhas quando? Eu fiz o Trilhas em 2022. Ah, tu foi a 2ª turma. É, a 2ª turma. Como é que tu chegou ali, tu tinha o quê? 13, 14 anos? É, 14, 15 anos mais ou menos. Tu tá com 17? 18. Já tá com 18? Isso. Bom, como é que foi chegar em algo novo, participar da 2ª turma? O que tu viu naquele momento e qual a relação entre o que tu passou para hoje? Bom, então foi falado isso na escola, né? Na verdade, 9 anos, acho que eu fui a 1ª turma, se eu não me engano, e eles falaram dessa ideia do Senai. Eu sempre me interessei, assim, esse ramo de tecnologia, e eu pensei, vamos testar uma coisa nova. Então, aceitei, né, participar do projeto, e foi bem legal, assim, no Trilhas, assim. Então, aprendi bastante coisa que depois me ajudou na minha formação acadêmica, hoje que eu tenho. Tu resolveu continuar? Isso. Hoje eu faço um técnico, também, em automação industrial, e então eu faço aqui no Senai mecânico de manutenção. Olha só, tu tá fazendo 2 formações. Isso, 2 formações. Tu chegou a ser jovem aprendiz depois do Trilhas? Na verdade, eu fiquei um tempo sem trabalhar, né? Eu tava jogando bola. Aí, meio que tive que parar por causa da idade, aí eu resolvi então voltar, Teve né? que parar de jogar bola por causa da idade? Isso, por causa da idade. O time que eu jogava era até 17 anos, né? Daí sim. resolvi então começar a trabalhar, não deu certo, né? Aí então surgiu essa oportunidade de trabalhar pela Fruc, que é a empresa que eu estou hoje, para fazer Senai. E eu queria muito voltar para o Senai por causa do Trilhas, né? Que me influenciou a voltar. Ah, o Trilhas influenciou. Isso. Graziele, e a tua história? Conta um pouquinho pra gente. Qual a tua escola, qual Trilhas que tu participou e o que tu tá fazendo hoje? Eu fiz o Trilhas em 2023 com a escola Dom Pedro I. A nossa turma, ela foi uma exceção
porque na época tinha os trilhas só para os turnos que estudavam de manhã, então teria que fazer o trilhas à tarde. E nós, que estudávamos à tarde, podemos fazer o trilhas de manhã. Então, nossa foi a única turma que fez de manhã. Foi uma experiência muito legal. Nós tivemos várias áreas, vários módulos para conhecer e que me deu vontade de continuar mais tarde no Senai. Agora, eu comecei com elétrica, me formei aqui e continuei agora no curso de mecânica. Tu tá fazendo mecânica agora? Sim. Tu tá com quantos anos? 17. 17 anos. Sim. Então, tu, desde lá de 2023, agora tu manteve, além da formação padrão dentro da escola, também a formação técnica. Sim. E o que tu pensa para o futuro? Eu quero fazer um técnico, me aprofundar mais e procurar uma profissão que me identifique. É mesmo? Sim. Que bacana. Silene, esse relato dos alunos, eles mostram muito do objetivo do Trilhas da Inovação, que é abrir portas e fazer com que os jovens tenham mais conhecimento para fazer as próprias escolhas. Como é que tem sido trabalhar com eles? Como é que é ver esse despertar dos alunos que chegam ali no 9º ano do ensino fundamental e continuam na formação como eles que agora já estão no ensino médio, se encaminhando para sair do ensino médio, inclusive? Tu sabe, Felipe, que vendo o Rafael e a Grazi falando assim, a gente se enche de orgulho, né? Porque tu imagina, eles começaram aqui conosco em um projeto que é degustação para saber se eles iam gostar ou não. Eles estão conosco, o Rafael no primeiro curso, faz um curso técnico também, a Grazi no segundo curso, e ambos, né, já estão pensando em ingressar justamente na profissão de engenharia, das engenharias, que hoje é a nossa maior carência no Brasil, se a gente parar para pensar, embora a gente tenha muitos programas de engenharia, os jovens precisam ser instigados para isso, para que eles sejam engenheiros, mecânicos elétricos, engenheiros ambientais, enfim. E trabalhar com eles, claro que com 14 anos é um desafio. O Rafael, tanto o Rafael quanto a Grazi, eles amadureceram muito, porque quando eles chegam aqui, é toda uma mudança de perfil, porque, imagina, eles estão numa escola regular, que eles podem correr, que eles podem gritar, que eles podem, né, outros comportamentos normais de uma escola regular, e eles chegam aqui numa escola profissionalizante. É verdade, né? Que vocês não podem correr, que vocês não podem sair gritando a todo momento, porque são comportamentos que a gente já vai regrando, de certa forma, para um ambiente de já trabalho. Já voltado, né? A olhar justamente Isso. a formação para... Justamente. E aí é uma virada de chave, porque de manhã ou à tarde, tu está em um ambiente que te permite essa postura, e no turno oposto tu está numa escola profissionalizante que já vai te regrando com alguns comportamentos. Óbvio que, como eu disse, é uma degustação se eles vão gostar ou não das profissões oferecidas, mas a postura já vai se adequando, até para que quando eles entrem no aprendizagem já estão justamente mais alinhados. Essa mudança, né? essa exigência de comportamentos mais alinhados ao que a disciplina que se espera do mundo do trabalho. Justamente isso. Como que é a desistência? Qual a taxa de desistência dos alunos do Trilhas? Pequena. É interessante, mas é pequena. De um modo geral, é pequena a taxa de desistência. Eu me lembro que no ano passado, se não me falha a memória, de 120 alunos, houve 5 desistências. Isso, 5 desistências. E aí, claro, o programa funciona da seguinte forma, são 4 cursos, né? Por exemplo, eles podem fazer os 4 ou não, e aí sempre tem oportunidade para um outro aluno que ficou, tem bastante procura nas escolas. O aluno que ficou na fila de espera, ele pode ser inserido no curso seguinte. Hoje nós temos a oferta de hoje, né, preparação para o mundo do trabalho, indústria 4.0, Legos 1 e robótica Legos 1 e indústria 4.0. Nesse sentido, assim, eles precisam fazer os 4? Não necessariamente. Se eles não gostarem de algum curso, eles podem, não quero continuar no programa e está tudo certo. Um próximo colega que está na fila, ele ingressa naquele específico. Mas pode sair no final do curso com 4 certificados e sabendo se gosta de alguma das áreas. Tanto que, veja, né, quando eles fizeram, era eletrônica, que vocês fizeram, né? Sim. Indústria 4.0, tinha robótica também e tinha uma parte de software, né? Isso. Eles seguiram para a área de mecânica. Desenvolvimento de aplicativos também, né? Isso aí, que eram os primeiros, que foi principalmente o programa que o Rafael e a Grazi estavam. Hoje até
faltou comentar antes, tem um de letramento digital, que é toda aquela parte que hoje o jovem está muito, sabe usar rede social, telefone celular, mas toda a outra parte de aplicativos de escritório, uso de como tu salva uma pastinha, como tu envia um e-mail, como tu baixa um arquivo, não se tem essa experiência, né? Até se tem um pouco na escola, mas precisa se aprofundar para o mundo do trabalho. Não é da mesma forma de fazer um APT com os amigos. Não é da mesma forma. Então, veja você, né? Eles foram justamente para a área mais, não da tecnologia da informação, mas para a área mais voltada para a eletrônica, para a mecânica. A Grazi entrou justamente em elétrica, que é eletrônica, né? Em contrapartida do Rafael, automação no curso técnico ele faz e mecânica, o programa de ambos, né, tem elétrica, tanto do Rafael quanto da Grazi, esse mecânico de manutenção, porque um mecânico de manutenção precisa saber tanto da parte mecânica quanto da parte elétrica. Isso, justamente quando a gente fala no conhecimento. Eu estava nos 2 primeiros blocos conversando sobre a vinculação entre o conhecimento técnico e a educação. Em que momento, Rafael, e a mesma pergunta para a Grazi também, em que momento esses conhecimentos passaram a fazer mais sentido para vocês? O que despertou em ti esse interesse em saber sobre automação, em saber sobre eletrotécnica, em saber sobre essas áreas? Como é que vocês justamente se posicionam frente a um conhecimento que até então era desconhecido? Bom, começar por mim, então. Justamente que nem eu disse antes, né, o Trilhas me influenciou muito a entrar no curso técnico que eu estou hoje. Que eu via toda essa parte de elétrica, Lego Zoom, me interessei muito assim e queria ir mais a fundo. Então, hoje o técnico de automação industrial que eu escolhi foi justamente para isso. E lá, como a Silene disse, a gente vê tudo de um pouco. Nem o professor fala, a gente é como se fosse um pato. A gente sabe voar, nadar, sabe de tudo um pouco, né? De tudo um pouquinho. Então, lá eu vejo bastante a parte elétrica, parte de programação, que é o mais forte, e de tudo um pouco também. O que tu mais gosta? Bom, o que eu mais gosto, daí eu descobri agora aqui no Senai, que eu mais gosto da área da mecânica. Tipo, o meu curso técnico me ajudou muito aqui no Senai, tudo nessa parte elétrica ali que eu já sabia, parte de desenho, que isso é uma coisa que eu já tive lá, eu vi aqui de novo, reforcei 2 vezes, né? Mas aqui no Senai eu consegui me descobrir que eu gosto muito da parte mecânica, que agora eu tô vendo lá. Então, tipo, eu tenho muita facilidade na parte mecânica do meu curso técnico justamente por causa do Senai. E o Senai me fez despertar o interesse nessa área mecânica. E como é que é com os teus pais, com a tua família? Porque eu venho de uma família, minha mãe era professora, meu pai militar, e que sempre teve uma cobrança, desde muito cedo. O que tu quer da vida? Sim. Sempre teve isso. Como é que é com a tua família? Bom, né? É quase a mesma coisa, né? Meu pai sempre falou que tinha que estudar para ser alguém na vida, se quiser ser alguém diferente. Meu pai, então, ele é motorista da Fruc e minha mãe é manicure, né? E meu pai, então, sempre falou para eu correr atrás, fazer um curso para ser alguém na vida. E dizendo, tu precisa sim, escolher, precisa saber. E certo, uma cobrança assim, né? Uma cobrança em cima que nisso até questionava um pouco, mas hoje eu entendo, sabe? Hoje, se tu quiser ser alguém diferenciado, tu tem que estudar. Então, daí meu pai me influenciou a entrar no técnico que eu tô hoje. E depois, por causa dele, eu consegui, então, entrar de volta no Senai por causa da Fruc, que ele trabalha lá, né? Que foi, eu digo que foi quase um testemunho isso na minha vida, né? Porque quando eu entrei no Senai, eu estava na época de alistamento. Então, eu não conseguia arranjar emprego, assim, o que eu queria Senai, por causa do Exército, né? Então, primeiro eu tentei na Florestal. A Florestal olhou para mim e falou, gostamos muito do teu currículo, que meu currículo foi muito bom justamente por causa do Trilhas, aqueles 4 cursos meio que enriquece assim, o currículo, é um diferencial. Gostamos de ti, gostamos do teu currículo, mas a gente não vai te pegar por causa daqui a pouco a gente pega e tu vai ter que ir pro Exército. Aí eu fiquei meio desanimado e tal, pensei, né, queria tanto fazer Senai, não dava certo, aí surgiu assim na Fruc, vou tentar. Aí meu pai conseguiu ali, né, por causa do meu pai ali, ele conseguiu, então eu entrar aqui, graças a Deus, assim, né, eu consegui escapar do Exército e hoje eu tô... consegui escapar. E hoje eu tô aqui no Senai, né, terminando meu curso, né, que final do ano eu me formo no técnico. Toda a experiência é válida, isso, viu? E elas acontecem porque elas têm que acontecer. Isso meu pai dizia, o que tu tem que viver, tu vai viver. Isso. E a gente tem que enfrentar. Grazi, da mesma forma, o que mais te cativou nos conhecimentos que tu teve com o Trilhas e na continuação do teu estudo? E como é que é em casa? Em casa é bem tranquilo, assim, não tem muita pressão, vou no meu tempo.
com meus mesmo. pais. Mas os pais faziam uma minha mãe- provocação. Sempre Porque- tem aquela de, vamos fazer um curso de alguma coisa, vamos fazer uma coisa ou outra para não ficar parada, para não terminar os estudos e terminar. Se puder continuar Tem fazendo uma projeção aula. de futuro. Isso. Quando eu comecei o Trilhas, eu achei que seria só mais um curso. Mas conforme foi passando o tempo ali, eu vi várias áreas diferentes que a Silene citou. E essas áreas, elas foram me trazendo mais interesse. Tanto é que agora eu entrei na elétrica e me identifiquei bastante com a elétrica. Continuei na mecânica, mas o que me puxou mais foi a área de elétrica. Então, uma área que eu acho que tem futuro para maravilha. seguir. Assim. Que bacana. Satisfação em conhecê-la, Graziele. Satisfação em conhecer o Rafael. Parabéns para os alunos e parabéns às famílias também, porque a gente sabe muito, a gente vê muito, né, Silene, quem trabalha com educação, quem trabalha, ainda que eu não trabalhe diretamente com educação, mas devido aos anos de prática nesta área, dentro da comunicação, dentro do jornalismo, visitando muitas escolas, a gente vê que um dos grandes diferenciais daquele aluno, daquele estudante que já projeta um futuro, que tem um plano para seguir, não quer dizer que isso não vai mudar lá na frente. Pode mudar e tem tempo para isso, pessoal. Então, o que tu quer ser quando crescer? Bom, tem tanta coisa, né? Sim. Tantas possibilidades e a vida nos dá muitas vezes o caminho. Às vezes as oportunidades é que nos fazem ser quem a gente é e estar preparado para segurar essas oportunidades. Então, parabéns, Silene. Muito obrigado pela presença. Eu agradeço também. E convido a todos, né, a virem ao Senai. A gente vai ter um evento agora, o Mundo Senai, vai ser lá em outubro, final de outubro, começo de novembro. Conhecerem o Senai, conhecerem as profissões que tem aqui e conhecer um pouquinho mais do Rafael e da Grazi, de todos os alunos maravilhosos que a gente tem aqui, que serão com certeza profissionais de sucesso. Muito bem, este é o programa Rumo, vai se despedindo aqui, um programa especial, direto aqui do Senai. Agradecer ao Senai por manter as portas abertas, agradecer ao Rafael, agradecer a Graziele, Silene e muito aos nossos patrocinadores, a Cascalheira Stone Garden, ao Colégio Evangélico Alberto Torres, Sicredi Integração RS MG, Univates, Rodos Implementos Rodoviários, Dale Carnegie e Tomasi Logística. Este foi o Rumo desta semana, voltamos na próxima, o Rumo que tem a produção e a apresentação desse que vos fala e na técnica Anderson Barbosa. Voltamos na próxima semana, muito obrigado.